Tá. Bora. Conta aí, então o que você vai fazer. Vamos lá, deixa eu pôr aqui no Waze. Pega um pãozinho que fez aí. Ah, já. Na hora que der sair. Bom, a gente tá indo pra Sorocaba hoje. Hoje a gente vai atender em algumas clínicas por lá. Geralmente a gente faz esse bate-volta. Hoje tem bastante coisa, né? Hoje tem bastante coisa. Hoje a gente vai estar fazendo 2 ancoragens. A gente vai estar fazendo também extração de dente do siso. A gente vai ter algumas avaliações. Tem coisa que a gente nem sabe ainda o que que é, né? Vai saber na hora. Geralmente é assim, né? Como a gente acaba atuando bastante para parceiros, né? É muito comum isso na bucomaxilo, quando a gente faz cirurgia para outras pessoas. A gente tem uma agenda montada de cirurgias, mas acaba tendo procedimentos bem variados e a gente às vezes fica sabendo um pouco ali na hora que a gente chega. Mas a gente já leva todo o material, então já tá tudo organizado aí, organizado mais ou menos, né? Bem cheio de coisa. É cirurgião itinerante, né? Que fala isso. É cirurgião itinerante, é isso aí. É delivery cirurgia, na verdade. Quem tá filmando aí é o Henrique. O Henrique é um parceiro nosso também. E aluno. Parceiro e aluno. Parceiro e aluno. Henrique faz o curso de aperfeiçoamento em cirurgia, que é um curso que a gente tem voltado para a prática, né? Não necessariamente todo mundo precisa querer fazer residência ou fazer bucomaxilo, mas é voltado para cirurgião dentista mesmo que quer se aperfeiçoar, se aprimorar na técnica cirúrgica, né? E é um formato diferente porque não é um curso grande, não tem muitos alunos. Então, a gente faz, é mais íntimo, né, o contato, então a gente tem mais tempo com o paciente e com o aluno também. Sim. E o que você tá achando, Henrique? Eu tô gostando. É um curso que eu já tava pensando em fazer, porque durante a faculdade a gente não aprende a extração de siso, no geral do cirurgia oral menor. Então é uma forma de a gente aprimorar para entregar o melhor para o paciente. E como a turma é pequena, a gente recebe toda a atenção, bem dinâmico. A gente recebe Os casos, né? Os casos antes, né? Mas E isso a que ele gente falou. dá uma estudada, planejar, Sim. para poder. Mas você falou é importante mesmo porque a gente percebe, né, que os alunos hoje em dia têm essa certa dificuldade com cirurgia, né? Na minha época também, quando eu fiz faculdade, a gente via, era a matéria assim mais difícil. Não sei se é assim na tua também. Então os alunos saem mesmo com essa dificuldade depois da faculdade, né? Então não tem muito incentivo para fazer. Claro que cada um vai fazendo no seu tempo, né? De acordo com sua experiência, mas a gente fez isso justamente para ajudar, porque a gente notou essa dificuldade que os alunos têm em cirurgia especificamente, né? Medo também, né? Muita gente tem medo de cirurgia. Até porque também na faculdade o paciente chega e vai fazer alguma cirurgia, né? Ele já tem um pouco de receio por ser aluno ainda, né? Mas Sim. se você chega depois de formado, já tendo um maior conhecimento possível sobre o assunto, você ganha o paciente aí, né? Sim. É interessante, né? Porque o curso, ele ajuda muito no currículo. Porque ele entra como um curso de curta duração, né? Aperfeiçoamento. Quem quer fazer residência, para quem procura quer por fazer isso. residência, acaba que é uma opção tanto para melhora do currículo quanto para melhora da técnica cirúrgica, da prática cirúrgica. Hoje as faculdades, infelizmente, elas são muito fracas, né, nesse aspecto de preparo com extração de dente incluso, dente semi-incluso, de biópsia. E às vezes um aluno que sai da faculdade e vai direto para residência, ele acaba chegando muito cru, né? Não tem muita técnica cirúrgica, muito manejo com essa parte mais cirúrgica. Então, o aperfeiçoamento também ajuda nesse aspecto. Assim, é não bem que... legal, né? Inclusive, a gente tem um aluno que era nosso do Max Focus para residência e ele veio tá para aperfeiçoamento. só pra... Mas e você não quer fazer residência, né, Henrique? Não. Você faz mesmo o curso por conta da prática cirúrgica. Isso. Porque como eu tô
já tenho 30 anos, né? Então, assim, eu não quero perder muito tempo, né? Então, por isso que eu procuro me aperfeiçoar o máximo possível. Como eu terminei a faculdade faz pouco tempo, então isso pra mim é essencial, né? Legal. Esse aluno, ele entrou primeiro, só para contextualizar, né? Nós temos um curso preparatório para residência, né? Que é em formato também de mentoria, então a pessoa recebe o nosso acompanhamento mensal para definir as estratégias de estudo, ela recebe toda a nossa metodologia diretamente da gente, né? Não é só o curso que tem o conteúdo, tem a parte teórica ali, né? Tem também essa parte que é essencial, né, para passar na prova também, mas ainda tem o nosso direcionamento. E aí a gente tem esse curso de cirurgia oral, e esse aluno, o João, ele faz os dois, né? Então, ele começou com a gente nesse preparo para residência e agora está no aperfeiçoamento para melhorar o currículo, né? Para ter mais pontos, porque para passar na prova tem alguns lugares que não é só a prova objetiva. Tem também que conta ponto a parte curricular, que aí engloba a publicação de artigo, né? Cursos, o que mais? Outra especialidade, toda né? a parte ali de assessoria, tanto no tira dúvidas, de orientação com relação ao preparo durante o ano, estando na graduação ou fora dela, o preparo ali com relação à apresentação de trabalhos, a participação em congressos. A gente sempre está fornecendo trabalhos para os nossos alunos poderem apresentar, a gente ajuda eles, inclusive, a elaborarem o TCC deles. Então, é bem completo, né? Aí já é uma dica, né? Se você está na faculdade e pensa em fazer cirurgia, bucomaxilo, pensa em fazer residência, já procura um TCC que seja relacionado à cirurgia, né? E a gente tem essa orientação, esse suporte no Max Focus. Então, como o Henrique falou, tudo que você puder encurtar o caminho, né, na sua realidade, quem quer prestar residência, quanto mais cedo você decidir, melhor, e já tirar tudo que for que puder impedir, né, seus estudos da frente. O TCC é uma delas, né, porque ainda mais ser no último ano da faculdade, então vai ter uma hora que você vai ter que se dedicar ao TCC. Então, se já for relacionado à cirurgia, e se você já decidir logo de cara, assim, logo no início da faculdade, já faz, né? Sim. O melhor, eu falo assim, eu fiz cursinho na época que eu tava prestando, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque eu tava na graduação e eu já sabia que eu queria fazer residência, né? E já sabia que eu queria fazer buco. E eu tava no 4º ano da graduação ainda. Minha faculdade era 5 anos, então era o penúltimo ano. E, nossa, foi a melhor coisa, porque na faculdade a gente aprende os conhecimentos básicos de buco, mas é muito superficial, né? A parte de trauma, a parte ortognática, a parte de patologia, é tudo muito, muito superficial. E a gente não é tão maduro também para absorver esse conteúdo. Mas você já foi fazendo... Aí no 4º ano eu já fiz o cursinho pra começar a estudar. Claro, enquanto eu tava na faculdade eu não tinha tanto tempo livre pra ficar estudando. Então eu meio que, assistia as aulas do cursinho, participava ali das atividades, fazia os simulados, mas não estudava tão pesado assim. E aí quando eu comecei a estudar pesado, que foi no último ano da faculdade, eu já tinha uma bagagem, né? Mas o currículo você já começou a fazer no início? Mas o currículo já desde o começo. E fiz também um aperfeiçoamento de cirurgia oral no 4º ano da faculdade. Hoje em dia não é permitido, né? Infelizmente teve uma mudança de legislação. Mas o que você fez já no início? Foi público artigo? No 4º ano, no começo da faculdade eu fiz estágio. O estágio é muito bom, né? Fiz estágio em alguns hospitais de férias. Então quando eu saía de férias da faculdade eu já estava com o estágio agendado. Aí participei de congresso desde o 2º ano da faculdade, então no 2º ano eu já ia com os professores de cirurgia, com os pós-graduandos, com o pessoal da cirurgia mesmo para os congressos. No começo eu não entendia nada, né? Tipo, o que as aulas falavam, eu não entendia nada. Daí no 2º e no 3º ano da faculdade eu fiz iniciação científica e monitoria na área. E aí no 4º ano eu comecei o cursinho mesmo e sempre fazendo estágio, né? Porque o estágio não pode parar, na verdade, a gente tem que aproveitar os períodos de férias para ir fazer essas visitas, estágios, muito importante. Estágio é bom porque você vê o que você quer fazer, né? Que é cirurgia.
E você não corre o risco de chegar lá, tipo, no, no serviço depois que você passou e, tipo, você tá totalmente cru, né? Nunca ter entrado num hospital. Então, é legal você ter essa bagagem. Vocês têm alguém da família que já era dentista? Quando vocês saíram da escola, vocês já sabiam que vocês já queriam virar dentistas também? Ou como que foi essa escolha dessa profissão? Bom, meu pai, na verdade, já tinha várias pessoas na família dentistas. Meu avô, a minha avó, mas eram dentistas práticos, né? Lá no interior do Amazonas. E meu avô começou fazendo prótese, fazia alguns procedimentos mais simples. Aí a minha avó aprendeu com ele, que ensinaram meu pai e mais 3 tios. Então, todos são 4, né? Contando meu pai e meus avós. Aí meu pai foi fazer faculdade, um pouco mais velho já. Hoje em dia todo mundo é formado, né? Obviamente. Então, é basicamente isso. Já tinha bastante gente. Meu pai tem um consultório lá em Manaus. Meus tios também. E eu vim pra São Paulo pra fazer residência, né? Aí acabei ficando, conheci a Amanda, não deixou eu voltar mais. Mas sim, eu já tinha pessoas que me incentivaram, né? Que mostraram esse caminho da odontologia. Eu não, eu já foi outra história, o oposto. Na minha família ninguém é da área da saúde, ninguém. Minha família é de professor, engenheiro, dessa área. Mas o meu pai, desde novinha, né, ele sempre falou, existem só 3 profissões que você pode pensar: medicina, direito e engenharia. Comigo foi parecido, meu pai falou a mesma coisa. E eu numa época também, até quis fazer artes cênicas, eu quis ir pra teatro e tal, não tinha nada a ver. Mas eu sempre gostei mais entre essas 3 da área da saúde, né? Então, por muito tempo eu queria, né, fazer medicina. E eu sempre falava que eu queria ser da área de emergência, né? Da área ali de emergência, de trauma, dessa área de receber o paciente ali traumatizado e tal. Isso muito influenciada por Grey's Anatomy. Você é formada em Grey's Anatomy, então? Eu nem sabia que bucomaxilo era uma especialidade odontológica, né? Então eu via ali aquela parte de trauma e tal, e de receber esses pacientes, eu achava que era medicina. Então eu queria seguir ali a medicina para ir para essa área e para cabeça e pescoço também. Cabeça e pescoço era uma área que eu tinha um parente que atuava e eu achava muito interessante, né? Muito legal. E aí, então eu fui estudando, só que no primeiro ano não passei. No segundo ano eu fui fazer cursinho e aí fiquei extremamente ansiosa, né? Aquela fase de cursinho que você se sente super inseguro, não sabe se vai passar, se você consegue passar. E aí minha mãe, sem me falar, ela que fazia minhas inscrições nos vestibulares, né? E aí ela colocou odontologia na Unicamp. Então ela fez medicina em todas as faculdades, fez a inscrição direitinho. E na Unicamp ela colocou como primeira opção odontologia. Que era assim, pra me dar um up, sabe? Pra eu perceber que, tipo, eu passaria em outro curso, né? Que não é que eu era incapaz ou nada disso. E aí eu lembro que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei revoltada. Eu falei, nossa, como assim? Ela Já te colocou falou odontologia? depois? Ela nem me falou, eu descobri na hora da prova. Que, tipo, eu fui ver que na você foi fazer inscrição, depois da tava lá, prova. tipo, primeira opção odontologia. Ah, tá. Aí eu passei naquele ano, né? Passei em 2 faculdades particulares de medicina e passei em uma faculdade de odontologia, que era a Unicamp. E aí a faculdade de medicina eu acabei indo fazer até a matrícula na Unisa, na época. Só que na minha época já era muito caro, né? Então, hoje ainda é mais, mas na minha época já era bem caro. E aí meus pais iam ter que fazer alguns sacrifícios, né? Alguns sacrifícios. Eles iam ter que mudar um pouco o estilo de vida, tal, para conseguir pagar. E eu me senti bem, né, em fazer eles mudarem toda a vida deles por conta da minha faculdade. Uhum. E aí eu meio que já estava decidida em estudar mais um ano, fazer mais um ano de cursinho. E aí minha mãe me convenceu a ir experimentar o curso de odontologia na Unicamp. Como era um curso gratuito, né, tem que pagar, né, tal. Era perto de casa, ia ser uma oportunidade legal. E aí eu fui bem contrariada. Tipo, eu lembro que eu fui falando, eu vou desistir em 6 meses, eu vou só pra falar pros meus pais que eu tentei e depois eu volto. E aí eu fui
cheguei na faculdade, tipo, tanto que no primeiro ano eu nem comprei as coisas, tipo, kit acadêmico, essas coisas eu nem comprei bom, sabe? Comprei tudo bem, porque eu já tava pensando em desistir. Aham. Aí foi quando eu tava pra trancar a faculdade que um professor meu de anatomia, Dr. Paulo Caria, ele falou pra mim, Amanda, por que que você não pesquisa um pouco sobre bucomaxilo? E aí eu nem sabia o que era. E aí quando eu fui pesquisar, eu vi que era muito parecido com aquilo que eu queria fazer, né? Que tinha a parte de trauma, que tinha a parte de cirurgia de cabeça e pescoço ali na mesma área, né? E eu falei, caraca, né? Nem não conhecia, talvez era até isso que eu queria fazer desde sempre. E aí, era a única opção que eu tinha dentro da odontologia, assim, nunca pensei em outra coisa, sabe? E aí, por conta da buco, eu continuei a faculdade de odontologia. Então, desde o comecinho, desde a metade do primeiro ano, quando eu tava para trancar, eu descobri que era bucomaxilo para mim. Aí já responde também uma dúvida que muita gente tem, né? Que é quando começar a se preparar. Sim, E a não, gente sempre não. fala, o quanto mais cedo a pessoa se decidir, né? Que quer. Quanto antes, melhor, né? Se Porque você já cada. sabe que você gosta da parte hospitalar, que você quer atuar em ambiente hospitalar, que você quer fazer cirurgias ali um pouco mais extensas, né? Se você gosta dessa área, a bucomaxilo com certeza é pra você, né? Sim. E aí E aí foi cada muito ano, né, engraçado tem. que, só um último comentário, Ah, a minha mãe recente, né, ela perguntou, e aí, Amanda, você acha que valeu a pena eu ter colocado odontologia sem ter te falado? E valeu, né? Valeu muito a pena, valeu. porque E aí você pode responder, caso alguém pergunte, qual foi a melhor coisa que não te aconteceu, né? foi não ter passado na faculdade de medicina, É. porque E aí quando a pessoa já se decide, né, o que ela quer fazer, é óbvio que quanto mais tempo é melhor, mas não quer dizer que quem tá se decidindo no último ano não vai passar, né? Mas sim, para cada ano a gente acaba orientando uma estratégia diferente, né? Tipo, você não vai começar estudando para valer aquele assunto condensado, fazendo milhões de questões, se você decidir no primeiro ano, né? Você não fez isso logo que você começou, né? Você foi sim, pesquisando, foi melhorando o currículo, né? sim. E é isso, né? Na verdade, é um processo. Então, quanto mais tempo você tem para passar nesse processo, é melhor. Então, eu decidi desde cedo e eu vou me preparando com tranquilidade, é mais fácil e leve o processo do que se você tem menos tempo para se preparar, né? E hoje a gente vai tá super animado que a gente vai tomar um café com o Túlio. É. O Túlio foi um dos primeiros alunos do Max Focus, né? Que é o nosso curso de preparo para residência. Ele é um aluno muito querido, a gente tem um carinho enorme por ele, porque é um aluno muito dedicado, lutou muito para estar onde está hoje. E A gente já tá chegando aqui em Sorocaba, né? Já 9 horas, começar os atendimentos, mas a entrevista dele com ele é só mais tarde, né? Até porque sim, ele tá na residência agora, então no primeiro ano, né? Não o tem como ano de ele R1 é é, terrível, né? Não tem um tempinho livre. entra. Ele me falou que entra às 4 da manhã e sai 7 da noite. É puxado. Então, Nossa, ele não vai tem contar bem saudades. como que é a rotina dele mais tarde, mas a rotina da residência, principalmente no R1, né, é bem puxada, né? É difícil. Bem sobrecarregado. Então, a gente entende e vai se encontrar com ele depois. A gente está muito animado em compartilhar com vocês A a trajetória dele, né? trajetória dele, né? O sofrimento mesmo, as dúvidas, os Sofrimento não, né? medos. O pessoal vai pensar que. Mas é verdade, Não, é sofrido. tem parte ruim, né? É um ano de muita abdicação, né? Que você tem que falar muitos nãos. É. E ele vai contar um pouquinho dessa trajetória. Então, vai ser muito legal estar com vocês compartilhando aí toda essa experiência. Assim, ó, por um lado eu gosto da parte hospitalar. Eu acho bem legal. Como a Amanda comentou, eu também sou fissurado em Grey's Anatomy, Dr. House também. Eu cresci assistindo muito Não assisti nada Dr. disso. House. Só que, tipo assim, eu decidi fazer odonto muito tarde, né? Não tarde, né? Com 27. Então, assim, eu tenho outra formação também, fiz outra graduação, mas O que você fez antes de odonto? eu fiz aviação civil, nada a ver com Nada a ver, né? área da saúde. Mas assim, eu tava meio perdido e aí eu precisava voltar a estudar. Aí eu decidi fazer odonto, né? Tava pensando entre veterinária, engenharia mecânica e odonto. Acabei escolhendo odonto e eu acabei me encontrando muito nessa área. Mas eu gosto dessa área hospitalar, acho bem legal. E
Você já foi no centro cirúrgico alguma vez? Não, nunca fui também. Só o que se acompanha na TV mesmo, então. Só. E o que vocês mostram também, né? Que vocês colocam na parte do Instagram. Eu tenho vontade de acompanhar um dia. Acho que deve ser bem dinâmico, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo de, tipo, e se eu gostar muito, sabe? Aí vai ser. Não, você vai gostar. É, Mas a gente dá essa oportunidade também para alguns alunos, né? Claro que a gente prioriza quem quer fazer bucomaxilo, sim. mas fica aí o convite também. Inclusive, quando tiver cirurgia que bata ali com os dias do curso de cirurgia, a gente chama também. Sim. Não, vai ser bem legal. É que a buco, ela tem vários universos, né, dentro dela. Ela não é só aquele que a gente acaba vendo muito pela ótica de dar plantão, trauma, urgência e tal. Salvar vidas. Essa ótica ela é muito legal e realmente é o que brilha os nossos olhos, né? Todo bucomaxilo, se você falasse, eu tenho aqui uma oportunidade de você trabalhar no hospital recebendo bem e atendendo os pacientes dia a dia tal de pronto-socorro, você topa? Acho que quase ninguém negaria, né? Sim. Mas o problema é, hoje, a bucomaxilo, quando a gente pensa em plantão, em SUS, em urgência, além de ter oportunidades limitadas, nem sempre a remuneração é boa, Sim. né? Então, às vezes, são plantões de 12 horas, com cirurgias complexas, onde você vai receber ali um valor, né, incompatível. Isso. E também, claro, tem plantão que é de boa, e aí você vai receber por um plantão de boa, né? Tem o ônus e o bônus, mas não é uma carreira fácil, né? E hoje, querendo ou não, a vida tá muito cara, tá tudo muito caro, né? Pra gente ter um padrão de vida ali como a gente quer, não basta 1, 2 plantões, né? Você precisa ter o extra, ter um a mais. Então, hoje mesmo a gente atua mais o quê? eletivo, mais 10% do nosso tempo em urgência, plantão. em trauma. Plantão mesmo a gente não faz. Só o Eliezer faz, hoje eu já nem faço. Sinto muita falta, né? Mas. Meu plantão também, assim, no hospital particular, né? Que é uma semana, a cada 2 meses, então. Sim. É bem diferente. Né? E. É um pouco de ilusão quando a gente tá na faculdade estudando para residência que a gente acha que vai viver disso, sabe? Tipo, eu vou viver de trauma, eu vou viver de urgência, eu vou viver. Porque é complicado. Claro que tem as oportunidades, né? Se você ficar prestando concurso, ficar de olho nas oportunidades e tal, existe. Mas hoje é bem mais complicado, assim. E aí a gente acaba ficando muito mais concentrado, né, na parte das eletivas. Então fica concentrado no carro-chefe, que é dente do siso, que é implante, que é essas cirurgias mais ambulatoriais mesmo, de consultório, né? Reconstruções ósseas, né? Sim, então o buco, né, o estudante que está fazendo a parte de buco, ele precisa entender também que 80, 90% do tempo dele vai ser fazendo siso e implante. Então ele tem que fazer um bom siso e um bom implante, não adianta ele, eu vou fazer só trauma, né? E aí, claro, né, a ortognática, a ATM acabam trazendo um pouquinho mais desse ambiente hospitalar para a rotina eletiva. Mas também não é um mercado fácil de você entrar. Tipo, vou começar a vender ortognática, vai chover paciente. Não é bem assim, né? Então, a gente costuma até falar, né, para os alunos, a bucomaxilo ela é uma das áreas que ela mais demora para engrenar. Porque são cirurgias grandes, são cirurgias complexas. O paciente, ele não vai fazer uma cirurgia ortognática com qualquer um. Né? Ele não vai procurar preço, às vezes. Algumas vezes até procura, né? Mas ele procura preço associado com a confiança. Ele procura preço associado com a referência. Às vezes ele nem procura preço, ele só vai procurar confiança mesmo, né? Então, você precisa ter um portfólio, você precisa ter uma bagagem, você precisa passar confiança para o paciente, ele precisa se sentir seguro na sua mão. E aí é que entra a dificuldade, né, em conciliar um profissional recém-saído da residência com essa necessidade de ter uma experiência, de trazer confiança para o paciente. Então, é um mercado que demora até engrenar, né? O pessoal fala que é 10 anos para você começar a sentir que a coisa tá fluindo, né? Mas é legal, meu Henrique, se você uma hora falar, vou fazer, porque eu acho que é uma realização pessoal que eu gostaria de ter, assim. Você tá com quantos anos agora?
30. 30. Então, aí eu tô Não tem, pensando... não tem idade, não. O meu R+, ele, quando a gente entrou na residência, ele já tinha uns 34 anos. 34. E tem residências que são mais tranquilas, assim, tipo, tem uma que é a Padre Bento, já ouviu falar? Não. Padre Bento é uma residência hospitalar, porém ela é uma semana por mês, se não me engano. Então, tipo, você passa uma semana toda dentro do hospital, uma vez por mês, entendeu? Então a Padre Bento, Ela é tipo ela é tipo especialização, né? uma especialização que fica dentro do ambiente hospitalar, entendeu? Fica mais. Então fica dentro ali, passa uma semana, se não me engano, dentro do hospital mesmo, tendo a vivência de uma residência, só que é uma vez só por mês. Então fica um pouco mais tranquilo de conciliar com a rotina de trabalho e tal. E no final você ganha o mesmo título de especialista, né? Então acaba que vale a pena. E aí é legal, tipo, uma pessoa que nem você, assim, que já precisa trabalhar, né? Precisa às vezes é uma opção. Sim. Mas é isso, né? Que demora, né, o processo do book. Eu já tinha escutado isso antes. Tem muita gente que acaba desanimando por conta disso, né? Não Sim. Imagina uma coisa, mas é uma realidade totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Tem que ser muito pé no chão, né? Você tem que pesquisar bem, tem que seguir as pessoas certas, né? Que falam realmente a verdade, como que funciona. Porque senão você tem um choque, assim, muito grande já quando você entra na residência, né? Uma coisa que hoje, né, vendo já depois de formada na Nabuco, já finalizando a especialização de implante, eu acho que a especialização de implante e a Buco, elas se complementam muito bem. Eu acho que assim, não tem como você ser um implantodontista 100% completo se você não tem a bagagem cirúrgica que a Buco traz. E também não tem como você ser um buco sem ser implantodontista. Porque a gente vê, né, muitos implantes colocados por colegas que são buco e não são especialistas, que, pelo amor de Deus, depois você vai fazer uma prótese ali e fica um negócio terrível, terrível. E a Buco é uma especialidade também reabilitadora, né? Se você, paciente que sofre um trauma e perde os dentes, por exemplo, fratura a mandíbula, você vai fixar, é uma reabilitação que você está dando para o paciente, devolvendo a oclusão e os dentes depois que estão faltando, né? Então, Sim. se você já complementa fazendo a especialização de implante, você já devolve para o paciente todas as funções que ele perdeu, né, nesse trauma. E a mesma coisa é o inverso, assim, o implantodontista que não é buco, frente a algumas intercorrências, algumas dificuldades, algumas limitações cirúrgicas, ele acaba não tendo tanta facilidade de lidar, né? A gente mesmo, na especialização, a gente teve um caso que foi um caso bem complexo de um siso, onde a gente fez a técnica de Summers, porque ficava bem perto do assoalho do seio maxilar, o siso, um implante, que ficava bem perto do assoalho do seio maxilar, e a gente foi fazer a técnica de Summers. E durante a instalação, né, como fica ali aquele osso bem fininho ali no assoalho do seio, o implante acabou indo pro seio. E aí, assim, normalmente, às vezes um colega que não tem tanta facilidade com a técnica cirúrgica, né, com a parte A pessoa se desespera, da cirurgia, né? a pessoa, né, se desespera, não sabe o que fazer exatamente, não sabe exatamente como conduzir o caso, né? E pra gente, assim, foi muito tranquilo, sabe? Tipo, abrimos uma janela, né, expandimos ali o retalho, fizemos o acesso para o seio maxilar, tiramos o implante, já fizemos uma sinusectomia ali para fazer a limpeza do seio. Então, você acaba tendo muito mais facilidade para lidar com essas intercorrências do que um colega clínico normal, assim. Mas não também que o implante, quem faz só implante não faz, né? É isso que a Não, gente tá falando. faz, mas... Só que às vezes o colega que é iniciante, né? Por exemplo, a gente já fez residência de buco. Então a gente já cortou toda essa curva que o colega muitas vezes demora mais, alguns, né? Sim. Demoram mais para ter, então... É que todo conhecimento é válido, né? Sim. Então, assim, não existe tipo, então vou fazer só implante sem fazer buco que vai ser melhor. Não. E também não existe vou fazer só buco sem implante porque vai ser melhor. Não tem, sabe? Uma coisa não anula a outra, elas se complementam. Então, é uma jornada, assim, que eu recomendo. Se você faz, por exemplo, uma residência que não tem implante, é necessário a especialização depois, sabe?
A gente se perguntou isso muitas vezes depois, quando a gente estava na residência, né? Ah, será que a gente faz a especialização de implante? Será que não basta só um aperfeiçoamento e tal? Mas hoje a gente vê que a especialização trouxe pra gente um conhecimento da reabilitação muito mais completo do que um aperfeiçoamento traria, né? A gente odeia a parte de prótese, mas ela é tem a noção importante para realmente. o posicionamento do implante, né? Mas também eu conheço colegas que não são implantodontistas, fizeram só a residência de buco, né? São especialistas em bucomaxilo, mas são excelentes implantodontistas, mas foram atrás, né? O que acontece muitas vezes? A pessoa que faz residência, muitas vezes para de estudar, né? Então, Acha que só porque fez residência ela já é. aí muitas vezes vai se meter a fazer coisas que não tem na residência, a gente não faz implante, então a pessoa não é habituada a fazer. E aí não faz de uma forma tão com a técnica correta, né? Então, mas não pode parar, né? A pessoa, esses meus colegas que eu estou citando, né? Eles fizeram a residência, mas continuaram os estudos depois por conta própria na área de implante. Então fazem hoje um trabalho excepcional como reabilitadores, né? Como implantodontistas. Se complementa muito bem, assim, são duas áreas bem interessantes. São Aqui é a áreas- clínica, se quiser. Você quer gravar? A gente chegou, né? Chegamos, finalmente. Chegamos, finalmente. Ainda bem que não tá alagado aqui, né? Essa aqui você leva, por favor. A gente tava dando uma olhada aqui no exame do paciente. A gente vai começar com uma ancoragem, né? Um paciente que vai fazer cirurgia ortognática. Ele é ortodontista, pediu pra gente fazer instalação dos parafusos de ancoragem, movimentar, né, o dente para fazer movimentação ortodôntica. É um paciente, dá uma olhadinha aqui. É um paciente que ele não tem, ele já é mais de idade, né? Tem uns 60 e poucos anos. Ele não tem tantas queixas estéticas, né? Mas óbvio que quando a gente faz esse tipo de cirurgia, quando os maxilares estão em harmonia, também resulta numa estética mais favorável, né? Ele queixa mais de dispneia, não dorme bem, ele tem falta de ar quando ele vai dormir, né? Ele fala que acorda roncando com o ronco dele e com falta de ar. É interessante a gente ver esse caso aqui, porque muitas vezes muitas pessoas olham só o exame e acham que não e acabam julgando se tem ou não indicação, né? Quando na verdade é um quadro inteiro que a gente precisa analisar é o paciente como um todo, né? Dá uma olhadinha aqui numa das partes do exame que é o exame do volume da via aérea, né? Se a gente olhar aqui nesse exame dele, aparentemente tá tudo certo, né? Ele só tem essa região aqui, mais central, que tá, se a gente for avaliar nos números, de tá com risco moderado de SARS, né? Que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, muitas vezes se olhar só isso aqui, não precisa fazer a cirurgia. Mas o que manda mesmo é a queixa do paciente. E também não vai ser só a cirurgia, né? O paciente precisa de acompanhamento com fono, com fisioterapeuta, com otorrino também. Ele tem desvio de septo, então ele vai fazer a cirurgia. Ele já fez, na verdade, a cirurgia do desvio de septo. Agora tá pegando os outros colegas, né? Os outros profissionais para melhorar ainda mais a condição respiratória dele, né? E a cirurgia ortognática é uma delas. Então, melhorando ali um pouco de cada, né? Melhorando com o otorrino, melhorando com o físio, com a cirurgia ortognática, então vai somando tudo. No final, ele vai ter um resultado bem satisfatório do ponto de vista de qualidade de vida, né? De melhora do sono. Aqui, ó, outra coisa também desse caso, que é bem legal, é o dente do siso dele. Pode observar ali que ele tem só um dente do siso. Deixa eu ver se tem uma panorâmica melhor aqui. Teoricamente, né, já tá aí há mais ou menos uns 40, 50 anos, né? E nunca deu problema. Então, a gente poderia manter o dente, só que ele vai passar pela cirurgia ortognática. E o siso ele tá justamente próximo aí do traço da região onde vai ser feita a osteotomia, né? Tem alguns casos que a gente consegue fazer ainda a cirurgia ortognática
a extração do siso no mesmo momento da cirurgia ortognática, né? Mas é um paciente mais velho, que o osso ele já é diferente, né? Ele vai perdendo mais elastina conforme o passar dos anos. Então a chance de fratura, né, de bad split, ou fratura indesejável, é maior nesse caso. Por isso que a gente vai optar por fazer a extração antes da cirurgia, né? E geralmente com 9 meses, né? A literatura fala 6, 9 meses, tem gente que prefere até mais tempo, já pode fazer isso da extração, né? Depois disso, desse período, pode fazer cirurgia ortognática. Mas como a gente vai fazer as ancoragens, já é próximo ali, então a dentista ela vai precisar movimentar também esse dente, e pela idade dele, a gente já prefere fazer a extração desse siso antes mesmo. Em alguns casos, a gente já fez durante a cirurgia ortognática. Às vezes, até na hora da serra ali, já serra o dente junto também. Quando faz a sagital, vem uma parte do dente no coto, né? E aí fica fácil a extração, depois fixa a mandíbula, enfim. Mas como nesse caso é um caso, tem algumas particularidades, a gente vai fazer antes. Agora a gente tá esperando chegar um paciente de uma avaliação de siso, um paciente cardiopata, né? Ele foi encaminhado de uma colega, que ele tá com dor no siso, tá com uma cavidade de cárie. Por conta ali da condição sistêmica, ele foi encaminhado para fazer a cirurgia com a gente. A gente vai fazer a avaliação e, se for o caso, já fazer a cirurgia hoje. Tem mais algum caso hoje, além desses dois? Depois à tarde vai ter avaliação para siso também, de uma paciente mais nova. Mas só avaliação. E vai ter um retorno de um paciente de ancoragem que a gente fez. Ah, tá bom. E a gente vai atender minha irmã também, pra quem acha que cirurgião faz só cirurgia, né? Deveria, né? Mas a gente vai fazer a moldagem dela pra fazer uma prótese sobre implante, né? Então vai ser diferente. A gente tá com uma janela agora de horário, né? O próximo paciente vem daqui a pouco. A Amanda vai avaliar também, né? Então, enquanto isso, eu vou fazendo aqui uns conteúdos para as nossas redes sociais, né? A gente tá com o lançamento, inclusive. A gente vai abrir novas vagas pro nosso programa de acompanhamento para residência, né? Vai ser agora em março. E aí eu tô fazendo alguns criativos para postar, pra divulgar no Instagram. E também falando com alguns pacientes das agendas do curso de amanhã, né? Que amanhã é o curso faz toda quinta-feira o curso de cirurgia de siso. E aí, enquanto isso, eu vou falando com eles, esperando a resposta, né? Enquanto isso, eu vou fazendo os criativos, os conteúdos para as redes sociais. Mas se você que quer saber mais sobre preparação para residência, como melhorar o currículo, como melhorar a técnica de estudos também, né? A gente vai revelar todo esse nosso método no dia 25 de março. Fica aí ligado nas nossas redes, nos links, né? A gente vai colocar o link aqui também na descrição, no nosso perfil, no perfil do Instagram também. Pode mandar mensagem pra gente e garantir a sua vaga, né? Porque são vagas limitadas. A gente vai fazer mesmo uma aula bem completa sobre o nosso método. Então, vai durar umas 5 horas de aula, umas 4 horas de aula, falando sobre isso, sobre como você se preparar para a residência, melhorar seus estudos e revelar o nosso método que a gente usa nas mentorias individuais. Se inscreve, né? É só clicar no link, custa R$ 29,90. Então se inscreve agora mesmo para garantir a sua vaga. E aí, me conta como é que estão as coisas por aí? Então, esse mês foi um pouquinho difícil ir voltando assim aos pouquinhos, mas não foi com a frequência que ela tá lá no... 12, então você fez 67%. É uma quantidade de questões baixa e também é uma quantidade de acertos que deu 67%, que não é tão bom, mas estamos no progresso, né? Pelo que eu vi aqui, você fez... Peraí, deixa eu abrir. Você fez um capítulo, né, por enquanto? 2. Eu li um capítulo. Então um capítulo ainda é bem recente, né, pra gente falar qualquer coisa, tipo, que